Temos estado então a olhar para o livro de Jonas e temos percebido como Deus tem então liberdade para fazer tudo aquilo que Ele deseja. Deus é soberano sobre tudo e todos. Jonas fugiu e mais do que Jonas ter fugido, ele desejava fugir da presença de Deus porque reconhecia a sua misericórdia e não queria que esta misericórdia estendesse até ao povo de Nínive. E relembrar que o povo de Nínive eram seus adversários. Curiosamente, a palavra misericórdia, que significa Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, que é precisamente a condenação, é um dos atributos que nós mais admiramos, a misericórdia de Deus. No entanto, Jonas temia que esta misericórdia fosse derramada sobre aquelas pessoas, pois não as achava merecedoras de tal ato da parte de Deus. E de facto, elas não mereciam a misericórdia de Deus. Só que Jonas, ao fazer isto, em certo sentido, ele estava a dizer: se aquelas pessoas não merecem, então a minha boca cala-se, é porque eu mereço esta mesma misericórdia de Deus. E isso é terrível. Quando nós dizemos que aquelas pessoas não merecem a salvação do Senhor, ou só merecem, aliás, a sua condenação, eu não mereço, no fundo nós estamos a dizer: eu sou bom. Deus salvou-me porque há alguma coisa em mim boa. Depois, conforme vimos, face ao arrependimento de Jonas e ao reconhecimento que a salvação pertencia a Deus, Deus fez com que Jonas vomitasse, ou fosse vomitado pelo peixe. E acredita-se que isso tenha acontecido em Jope. Então hoje vamos abrir no capítulo 3, Jonas capítulo 3, versículo 1. Jonas 3, versículo 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Então Jonas foi salvo do mal, e foi salvo por quem o tinha colocado lá. Ou seja, a pessoa de Deus. E isto tudo aconteceu para que Jonas cumprisse a missão de Deus de levar a sua mensagem ao povo de Nínive. Vejamos, versículo 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Então Deus repetiu o mesmo desafio que tinha feito a Jonas para ele deixar tudo o que tinha e ir até à cidade de Nínive para proclamar a mensagem. Mensagem essa que seria dura contra aquele povo. Relembrar que na cidade de Nínive cometiam as maiores atrocidades de que há memória. As pessoas eram extremamente cruéis, violentos para com os seus adversários. Por exemplo, pegavam nas estacas e colocavam-nas nas pessoas no deserto até que estas morressem com o calor. Além disso, decapitavam as pessoas desobedientes e colocavam as suas cabeças na entrada da cidade para que todos soubessem aquilo que acontecia aos rebeldes. O profeta Naum comentou desta forma o que lá se passava em Naum capítulo 3, versículo 1. Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela o roubo. Ai da cidade ensanguentada. Qual foi então a resposta de Jonas desta vez? Versículo 3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Jonas obedeceu ao que Deus tinha mandado e foi até à cidade. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Então Jonas obedeceu àquilo que Deus tinha mandado e foi até à cidade de Nínive para proclamar a sua mensagem. Há algumas traduções diferentes relativamente a este versículo. Umas dizem que a cidade era muito grande em termos de dimensão, que não deixa de ser verdade.
E outras traduções dizem que a cidade era muito importante para Deus. E, de facto, também não deixa de ser verdade, porque nós vemos em Jonas capítulo 4, versículo 11, que Deus tinha muita compaixão por aquelas pessoas em Nínive. Então, a cidade de Nínive era grande. Acredita, segundo os historiadores, que eram preciso 3 dias inteiros para percorrer aquela cidade, para dar e conhecer então tudo. Como também era uma cidade muito importante para Deus. Deus tinha compaixão por aquelas pessoas. Na verdade, Deus queria estender a sua misericórdia para com o povo terrível, para mostrar que a sua salvação não depende das ações humanas, mas da sua boa vontade. Se fossem aquele tipo de povo bonzinho, nós poderíamos achar, sim, ok, Deus está a salvar, está a estender a sua misericórdia porque eles são bonzinhos. Não. Deus está a estender a sua misericórdia para ensinar-nos que a sua salvação não depende das ações humanas, mas da sua liberdade. Porque Deus amou o abominável. Deus amou aquelas pessoas que nós não queremos nem de perto nem de longe, não é? Que estejam ao nosso lado. Não tenhamos dúvidas disso. Versículo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade durante um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então Jonas levou uma mensagem bem dura sobre a condenação que aquele povo iria ter. Como quem diz, daqui a 40 dias a cidade de Nínive será destruída. 7 palavras apenas proferidas para expressar aquilo que iria acontecer. Mostra-nos também, por outro lado, a motivação com que Jonas foi. Apenas disse 7 palavras. Ele despachou a mensagem porque, na verdade, ele queria mesmo que aquelas pessoas fossem condenadas por causa do sofrimento que tinham cometido ao povo de Israel. É verdade que arriscou a sua vida ao dizer o que disse, mas ele também sabia que, se tinha vida, a tinha devido à bondade de Deus. No Antigo Testamento, nós podemos ver algo importante sobre o número 40. Jonas diz, não é? Dentro de 40 dias. Qual a importância do 40? Então, no Antigo Testamento, o número 40 está sempre ligado a um julgamento ou a uma dificuldade de alguma tarefa. Inclusive até no Novo. Vejamos alguns exemplos. O dilúvio durou quantos dias? 40. O povo andou 40, não dias, mas anos no deserto. Elias fugiu durante 40 dias na sua ida para o Monte Horeb. No Novo Testamento, por exemplo, nós vemos os dias que Jesus esteve no deserto para mostrar a dificuldade de algumas tarefas. Então, significa isso que aquele povo, ao ouvir o número 40, já estava então a pensar no castigo da parte de Deus. Ok, 40 dias, 40 é condenação. É Deus que nos está a condenar. O que é que eles fizeram face àquilo que ouviram? Versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Então aquelas pessoas creram em Deus. Além disso, vestiram também uns sacos. Naquele contexto, os sacos eram uma forma de mostrar tristeza, humildade e desejo de mudança. Marcas do verdadeiro arrependimento. Tristeza, humildade e o desejo de mudar. Apesar de Jonas não ter conseguido chegar à cidade inteira, porque demorou apenas um dia, a mensagem espalhou-se a uma velocidade tão grande que todos, mas mesmo todos, ouviram e se arrependeram. Esta foi, sem dúvida, a maior conversão que ocorreu na Bíblia. Houve muito mais conversões neste tempo, neste dia, do que propriamente em Atos 2, onde vimos aquelas conversões todas. Versículo 6 e versículo 7. Alguém pode ler? Versículo 6 e 7.
Já agora o 8, Arinda. Mas os homens e os animais estarão cobertos, andarão fortemente como literal, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então, ao lermos estes versículos, poderíamos pensar que o rei estava a decretar aquele gesto para aquelas pessoas. E como estava a decretar, algo não surgia do coração delas. No entanto, basta olhar para o versículo 5 para perceber que aquilo que o rei fez foi apenas um oficializar aquilo que já tinha acontecido na vida das pessoas e também a dar a conhecer a mensagem àqueles que ainda não a tinham ouvido. As suas palavras mostram, por isso, alguma coisa importante. Como quem diz, mostrem um profundo arrependimento interior ao ponto deste arrependimento ser visto pela vossa vida exterior. Sacos. Daí o rei ter dito, clamem fortemente a Deus, pode ser que Ele vos ouça. Esta palavra clamar significa pelo menos duas coisas. Em primeiro lugar, revela um grande desespero. Clamem. Mostrem que estão desesperados, que precisam de Deus. Clamem. Em segundo lugar, apenas clamam ao Senhor, Deus, aqueles a quem o Espírito Santo toca. Porque o homem por si só não consegue olhar para Deus. O homem sem a ação do Espírito Santo não consegue clamar a Deus. Então, se aquelas pessoas já estavam a clamar ao Senhor, era porque o Espírito Santo já estava a habitar nas suas vidas. Além disso, também vemos o rei a dizer, convertam-se do seu mau caminho e da violência que existe nas vossas mãos. Então, há aqui um sério aviso para mudarem de vida, deixarem o pecado de lado e pedirem socorro a Deus. Era um ato público de reconhecimento do mal que tinham provocado e uma mudança de comportamentos também vindos do seu palácio. Reparem que não deve ter sido fácil o rei reconhecer, eu, rei, até agora, tenho governado o meu povo de forma errada. Peço perdão. Eu vou mudar. Nada mais vai ser como era antes. Porque Deus é Senhor. Quando vemos aqui a palavra convertam-se dos vossos maus caminhos, pode dar a entender a ideia de que as pessoas por si só conseguem se converter. Convertam-se. Mas a palavra não indica isso. A palavra conversão indica mudança de rumo. Não no sentido então de conversão salvífica, porque nós no nosso português dizemos que conversão é logo conversão salvífica, mas a palavra conversão na Bíblia mostra precisamente isto, a mudança. Então, em certo sentido, nós podemos dizer que a conversão salvífica ocorreu uma vez apenas, mas depois existem várias conversões na nossa vida. Várias mudanças na nossa vida. É verdade, se nós dissermos, houve muitas conversões na minha vida, como eu há uns tempos disse, não digas isso. Não, está certo, não é? Dizer que não, houve várias conversões, nesse sentido houve várias mudanças. Vamos acertando para aquilo que Deus quer no nosso caminho. Porquê é que o rei dizia isto? Qual era a esperança do rei? Versículo 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Apesar de terem apenas ouvido 7 palavras, e uma dessas palavras, ou essa expressão 40 dias, ser bastante carregada, certamente que conheciam também, apesar de não serem judeus, as palavras que foram ditas por Jeremias, capítulo 18, versículos 7 e 8, que diz, no momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Então, havia um conhecimento daquele povo, das palavras de Deus, mas apesar de haver um conhecimento das palavras, ainda não havia uma vivência das mesmas. Até porque é sempre muito mais fácil nós conhecermos as palavras de Deus do que as vivermos. É muito mais fácil nós proclamarmos a teologia, mas a teologia sem a prática para nada serve. E então era isso que se estava a passar. O rei reconheceu então a sua indignidade
mudou de postura, clamou por misericórdia e teve esperança. Esperança em Deus. Como é que Deus reagiu a isso? Versículo 10. E Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho. E Deus arrependeu-se do mal que tinha anunciado que lhes faria e não o fez. Então Deus viu como as suas ações tinham mudado. Mas muito mais do que isso, reparem no texto, no versículo 10. O texto diz que Deus viu os corações arrependidos. Mais do que os sacos. Deus viu corações arrependidos. Qual a importância disto? 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Reparem nesta parte final. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus olha para o coração. Devido a isso, então, Deus não condenou aquele povo, mas salvou da condenação que Jonas tinha dito que iria acontecer. Neste versículo vemos uma expressão que pode ter alguma tensão bíblica. A expressão Deus arrependeu-se. O que é que significará isto? Deus arrependeu-se. Então Deus arrepende-se. Em primeiro lugar, vou contrariá-la. Deus não se arrepende. Se Deus se arrependesse, significava que Ele, em algum momento, o seu plano não tinha sido perfeito. Porque o arrependimento mostra que mudança de algo errado para algo certo. Em segundo lugar, os planos de Deus são imutáveis. Antes da fundação do mundo, Deus traçou o seu plano e nada pode acontecer, ou nada pode ser alterado. Até porque Tiago 1,17 diz que toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Reparem agora. Em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, os planos de Deus são imutáveis. Logo, Deus não se pode arrepender. Então, mas porquê é que o texto diz arrependeu-se? A palavra arrependimento aqui, então em terceiro lugar, é um antropomorfismo. Isto é, dar características humanas, por exemplo, Deus. No Antigo Testamento nós vemos várias vezes isso acontecer. Por exemplo, Deus tem braços. Deus tem nariz. Deus tem olhos. Deus abraça os seus filhos como uma galinha os seus pintainhos. Então, Deus é espírito. São antropomorfismos. Significa isso que é o autor, numa linguagem humana, tentar mostrar aquilo que Deus faz. E estas ideias, de dizer o autor, Deus arrependeu-se, significa que, numa linguagem humana, ele está a tentar dizer que isto ia acontecer, mas como não aconteceu, Deus fez isto. Será que Deus estava a mudar? Vou tentar ainda ser um bocado mais claro, não é? Porque aos olhos humanos às vezes pode parecer que é uma tentativa ou uma mudança de planos de Deus, quando na verdade foi apenas a sua concretização do seu plano maior. Vou tentar então ilustrar. Se eu disser ao meu filho Samuel, eu quero que tu leves o telemóvel ou a folha daqui para aqui, ele pode fazer ou não. Mas se eu disser assim, Samuel, vai, senão tu tens um castigo. O que é que ele vai fazer? Ele vai logo levar a folha. Eu sabia que ele ia fazer, porque utilizei esta expressão. Vai, senão levas um castigo. Eu já sabia que ele não ia ser castigado. Mas era a forma de eu fazer com que ele mudasse a folha daqui para aqui. Então, no fundo, a perspectiva é esta. Deus não mudou os seus planos. Deus disse, vocês vão ser castigados. Foi a forma que Deus usou para a conversão daquele povo. Ainda noutra perspectiva, será que Deus tinha mandado a tempestade no mar? Será que Deus tinha enviado Jonas para o estômago do peixe? Obrigado a ir até Nínive para ver aquilo que se ia passar?
Ok, vou fazer um teste. Vou brincar aqui à tempestade, no mar. Vou brincar aqui com o peixe, não é? Que até é giro, mandar Jonas. Oh peixe, engole lá Jonas. Não é? Cospe lá o Jonas. Jonas, vai até Nínive. E vamos ver o que é que isto acontece. Não. Deus determinou aquilo porque já sabia aquilo que iria acontecer. Então a nossa certeza é a certeza de Jonas, mas também a certeza de Jó 42, versículo 2, que diz: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus propósitos ou planos pode ser impedido. Então, o arrependimento que nós vemos aqui aos olhos humanos, parece uma mudança de planos, mas na verdade não é uma mudança de planos. Deus já sabia aquilo que ia acontecer. Então, neste capítulo 3, podemos tirar algumas lições para a nossa vida. Em primeiro lugar, o arrependimento é sempre o melhor remédio. Neste texto podemos ver que o arrependimento é uma exigência de Deus. Isto é, Ele deseja que as nossas ações possam sempre o glorificar. E muitas das vezes as nossas ações até podem ser corretas aos olhos humanos, mas estão a ser feitas como se Deus não existisse. A glória de Deus terá sempre pouca importância para nós se nós vivermos aqui nesta terra apenas para termos uma casa melhor, um carro melhor, um trabalho melhor. A glória de Deus tem pouca importância se nós vivermos numa atitude humanista perante o mundo. É a glória de Deus que é o mais importante. E às vezes até achamos que se cumprirmos determinadas regras, seremos então agraciados com algo que sempre desejamos. Então eu vou obedecer, vou fazer a leitura bíblica, a oração, o devocional, e então assim pode ser que Deus me abençoe. Pode ser que Deus concretize os meus desejos pessoais. Nós a fazemos isso, na verdade, estamos a ser egoístas. Estamos preocupados connosco. Estamos a fazer para obter e não fazer pelo prazer. Então lembremos-nos, é pecado querermos o controle de todas as coisas, até mesmo então das bênçãos, como se dependessem das nossas ações. É pecado nós acharmos que as bênçãos podem depender, mas que todas as bênçãos dependem das nossas ações. Porque se nós acharmos isso, nós não iremos ter satisfação plena. E pior, se nós fizermos as ações e depois não formos abençoados como nós queríamos, nós vamos achar que Deus nos deve algo. E que haverá sempre dívidas que nunca foram pagas da parte de Deus. E aí surge a murmuração, a reclamação. E aí nós vamos até desistir de viver porque achamos que Deus não está a ser justo, porque Deus não me está a abençoar, apesar de eu ter cumprido todas as regras na minha vida. E depois há a revolta. Então em Cristo nós somos livres dessa tirania. Caso isto esteja a acontecer consigo, tenha em mente que, tal como Deus foi o Deus da oportunidade para Jonas, Deus também é o Deus da oportunidade para as nossas vidas. Como é bom saber que Deus está sempre pronto para me receber quando eu peco e me arrependo. Como é bom eu saber que Deus está lá de braços estendidos para receber-me, mesmo eu estando na lama e tendo o desejo de virar-me para Ele. Como é bom saber que mesmo caindo naquilo que eu achava que nunca iria cair e que presumivelmente eu achava que os filhos de Deus nunca iriam fazer tal coisa, Deus mesmo assim, se eu me arrepender e olhar para Ele, Deus recebe-me e trata-me como seu filho. Porque Ele nunca vai olhar para nós, filhos de Deus, filhos dele, como pecadores, mas vai olhar para nós como seus filhos, por causa daquilo que Cristo fez. O nosso passado para Deus é sempre o passado de Cristo. Isto é libertador. É libertador eu perceber que, apesar de ter feito tantas coisas erradas na minha vida, por ainda fazer tantas coisas erradas na minha vida, nas lutas pessoais contra o ego,
contra o consumismo, contra a minha mente, que às vezes só atrapalha em vez de ajudar. Se eu mostrar arrependido, o Senhor trata-me como tal. Isso é bom. E não por causa de mim, mas por causa de Cristo. Então, se estiver a lutar, é evidência que o Espírito Santo está a trabalhar na sua vida. Eu questiono-me, é aquelas pessoas que pararam de lutar, pararam e desistiram de lutar contra o pecado. Desistir de lutar, então, não é uma atitude cristã. Uma nota sobre isso. Perceba o que está por detrás do pecado. Não trate do pecado apenas como uma falha do cumprimento das regras de Deus. Veja-o como uma ofensa e perceba as razões que o levaram a cometer. Por exemplo, a mentira. Nós somos contra a mentira, não é? E muitas das vezes nós dizemos sim, somos contra a mentira porque Jesus é a verdade e nós devemos dizer somente a verdade. Está correto, ok? Teologicamente está correto. Mas porquê é que nós mentimos? Vamos analisar porque é que quando nós mentimos, o que é que está por trás da mentira? A aceitação dos outros? O desejo de ter mais? O desejo de sermos punidos por aquilo que nós fizemos? O que é que isso revela? Falta de confiança? Falta de dependência? Falta de aceitação no Senhor Jesus Cristo. Então a mentira não é só apenas um ato. Não mente. Porquê é que nós mentimos? Então analisarmos os nossos pecados e percebermos o que está por detrás deles. Na minha adolescência, os meus pais mandavam-me arrumar o quarto. Não é? E eu tentava, o que é que eu fazia? Pegava em todas as coisas, não sei se há alguns pais que já reconhecem isso, que os filhos fazem isso, não é? Mas eu pegava em todas as minhas coisas e metia dentro do armário. Okay? O quarto estava... já vejo aqui algumas mães a rirem-se, não é? Mas o quarto estava muito bonito. Mas depois, quando a minha mãe abria a porta, claro, já conhecia a peça que eu era, quando abria a porta, aquilo caía tudo. No fundo, roupa lavada com roupa suja e pronto, coisas assim. Caía tudo. Mas curiosamente, meus irmãos, nós fazemos isto muitas vezes na nossa vida. Quando em vez de queremos tratar do pecado e perceber o que está por trás, nós queremos apenas escondê-lo, colocá-lo no armário, para ninguém ver, para ninguém falar sobre ele. O problema é que quando as portas abrem, sai de lá aquilo tudo. Então perceba as motivações. Faça o exame. Resolva o pecado que exista na sua vida. Não como não mintas, não roubes, não penses mal dos outros, mas o que é que está por trás disso? O que é que me leva a fazer isso? Significa isto que nós não estamos então a tratar da dor, mas a tratar da doença. E esta semana estava a pensar na minha vida, tal como estava a dizer, nas minhas lutas pessoais que travo. E como muitas das vezes eu tento polir a minha vida, em vez de deixar Deus quebrá-la. Porquê? Cheguei às seguintes conclusões. O polimento cuida da parte estética, do exterior. Ele é indolor. Não custa. Mantém uma fachada que pode ser elogiada pelas pessoas à nossa volta. Isso nós gostamos que as pessoas nos elogiem. Cumpre-se regras para parecer bem. Ou, por outro lado, deixa-se de fazer coisas sem analisar as motivações, pois apenas queremos ser apreciados pelas pessoas. Então, o quebrantamento cuida do interior e traz dor. Não é apreciado porque obriga-nos então a entender as motivações daquilo que se faz. Percebemos quem somos na realidade. E a maior parte das vezes nós não gostamos daquilo que vemos. Chega então o arrependimento, a qual depois do arrependimento chega a transformação.
Porque não há transformação sem arrependimento. Então, após isto acontecer, vive-se pelo prazer de se pertencer a Deus, obedecendo alegremente aos seus mandamentos, sem dar importância ao que os outros possam dizer. Estamos livres e livres em Jesus Cristo. Jonas e o povo de Nínive perceberam que não havia melhor remédio para as suas vidas senão o arrependimento. Será que nós desejamos que isso aconteça na nossa vida? Aproxime-se de Deus, peça perdão, examine-se, tire os esqueletos do seu armário e sentirá a alegria de pertencer a Deus e de obedecer aos seus mandamentos. Em segundo lugar, nós percebemos neste texto que a mensagem é para ser levada para todos. Jonas não queria levar a mensagem porque achava que aquelas pessoas eram indignas da graça de Deus. Então ele achava-se merecedor. Nós definimos graça como o dom imerecido. Mas é mais profundo do que isso. É Deus dar às pessoas, não é coisas que elas não merecem. Elas merecem coisas totalmente contrárias àquilo que Deus está a dar. Não é apenas uma questão do imerecimento. Ok, não é? Por exemplo, se nós dermos uma prenda a alguém, imaginemos um reforço positivo, damos porque elas fizeram uma boa ação. Ou podemos dar no sentido, porque elas estão neutras. Não, mas Deus deu a pessoas que fazem coisas negativas. Mas isto é graça. E nós às vezes não temos esta noção da dimensão daquilo que nós fomos salvos. E por isso nós ainda não nos dobramos perante o nosso Deus. Noutra perspectiva, a alegria de Jonas não estava centrada em Deus, mas sim nos seus desejos pessoais. Porque quanto mais há de Cristo na nossa vida, mais desejos nós temos de partilhar com aqueles que estão à nossa volta. Todo o silenciamento é fruto da ausência da satisfação em Deus. Quando bocas estão caladas, é porque vidas não têm prazer em Deus. Todas as pessoas na Bíblia que tiveram prazer em Deus sempre falaram de Deus aos outros. Quanto mais estamos cheios de Deus, da graça de Deus, mais queremos levá-la àqueles que estão à nossa volta. Há quanto tempo nós falamos de Deus, não falamos de Deus a alguém? Há quanto tempo nós não convidamos alguém para vir à igreja? Será que as pessoas que têm aparecido até nós, aqui na nossa comunidade, são fruto do nosso trabalho, da nossa oração? Queria deixar então um desafio a todos vós. Possamos fazer uma lista de pessoas, orarmos por essas pessoas, pedir a Deus que nos dê a oportunidade de transmitir o Evangelho àquelas pessoas, falar do Evangelho e, se Deus assim o quiser, que essas pessoas então possam vir à nossa comunidade. Quer pessoas descrentes, quer pessoas que por algum motivo se desviaram da igreja. Vamos também atrás das ovelhas perdidas. Fica este desafio a todos nós. Em terceiro lugar, a glória da conversão é sempre de Deus. Deus usou um homem sem motivação. O seu desejo até era o contrário. Mas Deus usou 7 palavras apenas para a conversão de uma grande cidade. Do pouco, Deus fez muito. Significa então isso que a glória é sempre de Deus, pois é Ele que converte da maneira que quiser e da forma que pretender. É isso que nós percebemos no livro de Jonas. Deus tem liberdade. Eu lembro-me há uns anos que havia a mania dos pregadores, facilitadores de conversões na igreja. O que é que isto queria dizer? Quando nós pensávamos no aniversário da igreja, nós pensávamos, vamos convidar o pregador X, porque este pregador a pregar sempre há uma data de conversões. Então vamos convidá-lo. Então, quando no início do meu ministério em Tondela, no ministério pastoral, então quisemos convidar um pastor assim. Tinha um bom pastor, quando prega há sempre conversões. Então convidámos. Ele pregou.
No final do culto fez o apelo, venham à frente, aquela coisa toda, tal. Venham à frente. 6 pessoas levantaram o braço e vieram à frente. A igreja toda feliz, porque tinha havido 6 conversões. Depois desse domingo, essas 6 pessoas nunca mais lá foram. E a igreja desanimou. Então, o pregador fez um investimento, o pregador das conversões, e afinal elas desapareceram. O investimento foi feito e nada aconteceu. O que é que eu quero dizer com isto? É que não há pregadores facilitadores de conversões. Há pregadores da palavra de Deus. 1 Coríntios 3,6. Nós semeamos, nós regamos, mas Deus é quem dá o crescimento. Nós olhamos para um homem como Billy Graham. Ele não é um facilitador de pregações. É um homem que Deus usa. É Deus que usa as pessoas. Jeremias, nós já falámos isto na igreja, não é? Jonas, sem motivação, houve uma data de conversões. Jeremias, com a palavra toda certa, com tudo o que era correto, e não houve nenhuma conversão. Provavelmente, se houvesse aí congressos missionários, Jonas seria convidado, e não Jeremias, porque achamos que os resultados de Jonas foram muito melhores do que os resultados de Jeremias. E não estamos a dar a glória a Deus, estamos a dar a glória ao homem. Então lembre-se, a nossa vida nunca depende do pregador da palavra, mas da palavra que o pregador proclama. A nossa vida depende da palavra de Deus. Quarto e último lugar. A nossa igreja tem de ter os braços abertos para as pessoas e tem que ter os joelhos no chão. Queremos que a nossa igreja receba aqueles que se arrependeram como aqueles que vivem na luta, ou até aqueles que pretendem começar a lutar contra o pecado, sem olharmos de lado para as pessoas, sem mudarmos de postura perante o pecado das pessoas, e muito menos com gestos de superioridade. Porque quem se acha superior aos outros é porque ainda não compreendeu a superioridade de Cristo sobre a sua vida. Ninguém é superior a ninguém. Cristo é superior a todos. Então temos que receber todos de braços abertos, orar pelas pessoas, orar com as pessoas. Nós não precisamos saber aquilo que se está a passar com as suas vidas. Precisamos de orar e mostrar a essas pessoas que não estão sozinhas. Por exemplo, este ano no acampamento familiar, havia uma pessoa que estava triste. As pessoas da comunidade sabiam que ela estava triste. E perguntavam, pastor, nós sabemos que aquela pessoa está triste. Eu disse, ok, está. Já oraram com ela? Não sabemos o que é que se passa. Eu disse, mas é preciso saber o que é que se passa para orarmos por alguém? Chega ao pé dela e diga, eu não sei o que se passa, nem quero saber, mas quero-te dizer, eu estou a orar por ti. É isso que nós temos que fazer. Igreja é isto. É percebermos que as pessoas estão na luta, que às vezes não podem dizer, mas chegar ao pé das pessoas, abraçá-las e dizer, eu não sei o que se passa, nem quero saber, a não ser que tu queiras partilhar, mas estou a orar por ti. Meus irmãos, isso para as pessoas é muito importante. Saber que tem uma comunidade que ora e que não julga, apesar de dizer o que é certo e o que é incorreto, mas ora pelas pessoas. Então lembre-se, não precisamos saber o que se está a passar. Ore pelas pessoas. Às vezes nós brincamos muito, o que não é mau, mas pode ter os seus riscos. Por exemplo, às vezes podemos brincar com um pecado qualquer, quando alguém ao nosso lado está a lutar contra esse mesmo pecado. E quando nós estamos a falar desse pecado, as coisas vêm à memória a essa pessoa e faz com que aquela ferida que ainda existe lá se abra novamente. Tenho aprendido, ainda não sou 100% perfeito, mas tenho aprendido que há coisas que não se brincam. Há pecados que nós não devemos brincar, porque nós não sabemos aquilo que as pessoas ao nosso lado estão a passar. Porque às vezes até têm uma cara
conseguem enganar bem, conseguem, não é enganar, peço desculpa, não é enganar, conseguem viver sem demonstrar exteriormente aquilo que se está a passar no seu interior, e isso não significa enganar, mas estão em luta e nós tocamos na ferida, numa brincadeira apenas. Cuidado com as brincadeiras. Elas têm riscos. E muito menos brincar com coisas sérias. Então, por outro lado, apesar disto tudo, também queremos que a nossa igreja seja uma comunidade que saiba retirar do seu meio quem vive no pecado de uma forma deliberada e não pretenda deixá-lo, como em 1 Coríntios capítulo 5, 6 e 7, nós vemos isso Paulo a dizer para aquela pessoa que não se arrependeu para o retirarem, como vemos também em Mateus 18, a disciplina na igreja. Então, comunidade aberta, recebe pessoas que estão a lutar, mas também, por outro lado, aquelas pessoas que querem viver no pecado como se nada fosse e que não aceitam a repreensão, não aceitam a palavra de Deus, não aceitam que estão a viver em pecado, que a igreja também saiba mostrar disciplina e disciplina bíblica para visar a sua restauração e não a punição. Que Deus nos ajude.